Posso abrir a cortina, Jansen? Então tá aqui, ó. Abrindo a nossa cortininha bonitinha de hoje aqui. Eis a nossa primeira questão aqui na tela. Vamos ler juntos? Diz assim: um tanque de capacidade 1.000 litros contém 800 litros de combustível, nos quais 24% são de álcool e 76% de gasolina. Deve-se adicionar certa quantidade de litros de gasolina no tanque, a fim de que o combustível restante tenha apenas 20% de álcool. O número de litros de gasolina adicionados é um número, e aí eu tenho 5 opções ali: primo, múltiplo de 7, múltiplo de 13, divisor de 900, divisor de 320. É isso, gente. Então essa é a nossa primeira questãozinha de hoje. É uma questão de um assunto que a gente lá na aritmética costuma chamar de misturas, né? A gente chama de misturas, né? Ali veja que é uma mistura, né? De álcool, né? Com gasolina e tal, né? Aqueles carros flex hoje pegam muito esse tipo de coisa, né? De mistura. O carro flex, ele funciona no álcool, só na gasolina, com mistura dos dois, né? Então, vamos começar a coletar nossas informações aqui e aí a gente vai começar a dar as dicas aqui para a gente saber como é que resolve esse negócio. Vamos lá? Primeiro ele diz o seguinte, que tem um tanque, né? Tanque de combustível, óbvio. Esse tanque tem a capacidade de 1.000 litros, cabem 1.000 litros dentro do tanque, né? E ele já contém, inicialmente, 800 litros de combustível. Então tem um tanque que tem a capacidade de 1.000, mas ele só está com 800, quer dizer, ainda cabem 200 litros ali de repente. Ok, esses 800 litros de combustível, eles são formados por uma mistura. Mistura de quê, gente? 24% de álcool e 76% de gasolina. Eu percebo, inclusive, que só existe álcool e gasolina. Não tem um outro líquido qualquer, por exemplo, tem água ou tem, sei lá, querosene, não. Só tem álcool e gasolina. Como é que eu sei disso? Porque se eu somar 24 com 76, vai dar 100%. Então, ali... Jansen, engasguei. Ali tem 100% do meu tanque preenchido. Então eu entendo que só tem álcool e gasolina. Tem algumas questões de mistura que você percebe que a soma não bate 100%. Quer dizer que existem outras coisas ali no meio. Não é o caso dessa questão. Então tá ali, 24% de álcool e 76% de gasolina. Então o que ele quer fazer agora? Ele fala assim, ó, deve-se adicionar a esse tanque o quê, gente? Certa quantidade de litros de gasolina. Então ele vai adicionar o quê? É álcool? Não. Ele vai adicionar somente gasolina, gasolina pura. Então deve-se adicionar certa quantidade de litros de gasolina no tanque. É óbvio, quando você adiciona uma quantidade de gasolina, vai mudar aquelas porcentagens. Percebe? Né? Vai alterar, ok? Eu não vou ter mais 24% de álcool, vou ter menos, porque eu vou ter mais gasolina. Então, né, a porcentagem altera, galera, porque eu mexi na mistura, né? Então ele fala, deve-se adicionar certa quantidade de litros de gasolina no tanque, a fim de que o combustível restante, quer dizer, o combustível que vai ser gerado a partir dessa nova adição, tenha apenas o quê? 20% de álcool. Então ele quer que o percentual de álcool caia de 24% para 20%. E aí ele fala assim, ó, ele faz a pergunta, né? O número de litros de gasolinas adicionados é um número, ok? Então eu preciso adicionar gasolina para que a mistura passe a ter 20% de álcool e, obviamente, 80% de gasolina. Beleza, gente? Então é uma questãozinha clássica da aritmética, como eu falei, de um assunto misturas. Inclusive, se você se interessar, quiser estudar mais questões desse assunto, eu vou te indicar um livro. Posso fazer um merchan aqui, Jansen, sumindo da tela? O livro é esse aqui, galera. O grande livro, ó, Módulo de Matemática Avançado, do mestre Ivan Mendes. Galera, olha aqui. Olha o livrinho aqui, galera. 542 páginas. 542 páginas de pura aritmética. Um livro maravilhoso para você que vai fazer concurso militar, para você que vai fazer vestibular, para você que vai fazer FUVEST, Enem, geral, oficial, bombeiro, qualquer concurso que caia aritmética, probleminha, porcentagem, razão e proporção, vai ver misturas lá, né, na parte ali logo depois de porcentagem. Galera, tem de tudo nesse livro aqui, então é um livro que eu indico para você. Esse aqui
eu confio. Não é porque o mestre Ivan é meu amigo não, hein? Nem tá me pagando. Depois eu vou cobrar dele, né, Jansen? Vamos fazer cobrar um dinheirinho do mestre Ivan? Uma porcentagem aí, né? De repente é uma porcentagem da... Vamos que vamos, galera! Então, olha lá. Então tá aí a situação, beleza? Eu vou colocar o nosso tanque aqui bonitinho. Precisa desenhar tanque, professor? Não, é só pra gente entender, né, o desenrolar da história aqui, tá? Veja o seguinte. Eu vou para o início da coisa, né? Para aquela mistura inicial, que é de 24% de álcool e 76% de gasolina. Olha só, o tanque não tem 800 litros de combustível e desses 800 litros eu tenho 24% de álcool e 76% de gasolina. Então eu vou calcular o volume em litros de álcool e de gasolina que tem naquele tanque ali. Vem para cá. Então tá aqui, ó. Então, primeiro passo, ó, 24% de álcool, então eu vou calcular 24% do volume, que é quanto? 800 litros, ok? Vamos cortar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, e eu vou ter que 24 vezes 8 dá 192, galera. Então, quer dizer que nesse combustível, inicialmente, nós temos 192 litros de álcool. Como é que eu faço para calcular a gasolina? Tem duas opções. Ou você calcula 76% de 800 litros, que eu acho chato pra caramba, você não precisa perder esse tempo. Por que não precisa? Porque já que só tem esses dois combustíveis, é só pensar. Eu tenho 800 litros. Se desses 800, 192 são álcool, o resto é gasolina. É só fazer 800 menos 192, que vai dar 608. Tá? Então eu tenho aqui embaixo 608 litros de gasolina. Então, olha lá para o nosso tanque. Tá vendo o nosso tanque? Ele tem ali dentro, ó, 192 litros de álcool e 608 litros de gasolina. Então é mais ou menos assim a mistura, tá? Naquele estilo ali. É óbvio que eu coloquei uma mistura ali na química, a gente chama aquilo ali, Jansen, de mistura heterogênea. Né? A gente está enxergando duas fases. Não, o álcool e a gasolina, eles formam uma mistura homogênea, tá, gente? Eu coloquei aquilo ali só para ilustrar a brincadeira aqui, ok? A mistura de álcool e gasolina, ela é homogênea, eu não consigo enxergar duas fases, tá? Como ali. Ok, então o que eu vou fazer ali naquela mistura? Eu vou adicionar agora, eu vou alterar o percentual de álcool. Para isso, a questão fala para ele adicionar ali dentro, ó, gasolina. Galera, vai ter gasolina entrando ali. Vai ter álcool entrando, professor? Não, o problema fala só gasolina. Ele vai adicionar uma certa quantidade de gasolina ali dentro. Para quê? Para que ele vai adicionar essa gasolina ali dentro? Para que o percentual de álcool passe para quanto? Aqui, 20%. Então, o percentual de álcool da nova mistura tem que ser de 20%. Tá ok, vamos lá. Eu vou dar uma dica para você, assim, que é bem legal. Praticamente quase todas as questões de mistura você consegue usar essa dica que eu vou dar. Qual é a dica? A gente vai focar naquela parte que não muda, que não se altera. Isto é, naquele líquido da mistura que não vai alterar de volume. Pensa comigo. Se eu vou adicionar gasolina ali dentro, o volume de gasolina vai mudar? Sim. E o de álcool vai mudar? Não, porque eu não estou adicionando álcool. Então, eu vou focar sempre nessas questões de mistura naquele líquido que não altera de volume. Em toda questão acontece isso? Não, mas uma boa parte sim. Então, quando você puder fazer isso, você vai falar assim, ó, vou focar minhas atenções no líquido que não muda de volume. E no caso ali, ele fala que se vai adicionar gasolina, eu deduzo que o líquido que não muda de volume é o álcool. E olha só que interessante. Aquele álcool ali vai permanecer com 192 litros. E ele diz que o volume de álcool vai ter que, aliás, o percentual de álcool vai ter que corresponder a quanto? 20% da mistura nova. Então é a partir desse álcool que eu vou calcular o volume total da mistura nova. Porque eu sei que os 192 litros não mudam. E 192 já que vai ser 20%, a mistura toda é 100%, eu faço X e vou calcular o volume novo, o volume da nova mistura. Vamos lá? Então vamos fazer uma regrinha de 3 agora assim, ó. Se 192 litros de álcool equivale a 20% da minha mistura, para saber 100%, isto é, a mistura nova que vai ser gerada ali, eu vou ter um volume de X litros.
Vai ser uma regrinha de 3 sempre direta, tá, gente? Sempre direta. Aqui eu vou colocar a seta, mas na prova tu não precisa colocar, porque quanto maior o volume, maior a porcentagem. Então vai bastar a gente multiplicar cruzado. 20 com x ali vai dar 20x. É igual a quanto? 192 vezes 100 vai dar 19.200. E aí eu vou ter que x é igual a 19.200 dividido por 20, vai dar 960 litros. Isso quer dizer que a nova mistura, isto é, após a adição de gasolina do segundo momento, eu vou ter um volume total de 960 litros. Aí fica fácil, é só a gente colocar o tique e o teco para funcionar. Vamos pensar? Pera aí. Ele perguntou qual foi o volume de gasolina adicionado. Não foi isso que ele perguntou? Ó, o número de litros de gasolina adicionado. Pensa comigo. Se antigamente eu tinha 800 litros de combustível, está escrito aqui em cima, e agora a nova mistura tem que ter 960 litros, a diferença é o que foi adicionado. E aí, ó, morreu a nossa questão. Então, para calcular o volume de gasolina adicionado, basta eu pegar o 960 e subtrair 800, que vai dar 160 litros. Então, eu preciso adicionar um volume de gasolina de 160 litros. O nosso gabarito é primo? Não. 160 é múltiplo de 7? E a bateria, Jansen, vai continuar aí? É múltiplo de 13? Não é divisor de 900, não? É divisor de 320, bora, Jansen. Vou marcar logo esse negócio aí. Tá lá na letra E com o nosso gabarito, galera. Então, é isso, galerinha. Fica ligado aí, você que vai fazer prova aí, EPICAR, né? Vai fazer prova aí, provas Escola Naval, né? AFA, SPSEC, CEFOM. Fica ligado numa questãozinha de mistura que pode cair na sua prova. Então, qual é a dica? Focar naquele líquido que não vai alterar de volume. E aí manda ver na regrinha de 3 e normalmente você consegue fazer. Tem umas questões diferenciadas? Tem. De repente na quarta militar de semana que vem a gente faz até mais uma diferente, né? A respeito de misturas. Okay, let's go.